aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, estamos iniciando o quarto período. Nós já falamos aí, basicamente de toda a mecânica, né? Toda aquela parte da mecânica que é destinada ao ensino médio, né? Ao estudo do primeiro ano do ensino médio, ok? Então nós vamos iniciar hoje os estudos dos fenômenos térmicos, ok? Que está aí destinado para esse quarto período, ok? Então nós começamos a falar na nossa aula de hoje sobre calor e temperatura, certo? Então nós vamos conceituar os dois, né, ver quais são as diferenças entre eles, né, e aquilo que eles concordam, né, quais são as convergências e divergências desses dois fenômenos físicos, tá ok? Então vamos começar falando sobre temperatura. Vamos entender o que é esse fenômeno da temperatura, ok? Então vocês podem tomar nota aí do que vem a ser temperatura, ok? Então pegue aí papel, caneta, lápis, para fazer as anotações, que aqui nós vamos falar de bastante conceitos, ok? Então vamos lá. Temperatura é uma grandeza física que mede, né, que faz a medição da quantidade de agitação das moléculas de um sistema, ok? Então, temperatura, ela mede o grau de agitação molecular, ok? Então, vocês podem fazer as anotações, né? Então, temperatura, ela mede o grau de agitação molecular. Bom, aí gera algumas dúvidas, né? Primeiro, o grau de agitação. O que seria esse grau de agitação? Certo? Nós poderíamos representar isso como uma frequência de agitação. As moléculas de um sistema, elas vão vibrar, elas ficam vibrando. Okay? Muito dificilmente, né, só num caso específico, que nós encontramos aí as moléculas totalmente estáticas. Só que isso é um estudo um pouco mais para frente. Então, as moléculas de um sistema, por mais que a gente não consiga ver, na maioria deles, mas essas moléculas elas estão em constante movimento, em constante agitação, em constante vibração, certo? Seja uma agitação em torno de um ponto médio, certo? Uma tímida vibração, ou até mesmo uma translação dessas moléculas. As moléculas transladam de um lado para o outro. Isso vai depender do material e também vai depender também da agitação que elas estão. Certo? Se estão muito ou se estão pouco agitadas. Então, o fenômeno da temperatura que nós conhecemos, não é, do dia a dia, na verdade é uma consequência dessas agitações. O que a gente consegue perceber é o resultado dessas agitações. O que a gente não consegue perceber é a causa, né? É a vibração molecular. Então, o sistema está em constante vibração, certo? Essas moléculas, as moléculas que são aglomerados de átomos, né? Então, é um conjunto de átomos, elas entram nessa vibração, né? Elas estão nessa constante vibração, e a consequência disso que nós conhecemos é a temperatura. Tá, ok? Então, nós podemos traduzir o seguinte. Bom, se temperatura mede o grau de agitação molecular, eu posso dizer, sem medo de errar, que as moléculas, quando estão muito agitadas, elas estão com altas temperaturas. Né? A consequência disso são altas temperaturas. E as moléculas, quando estão pouco agitadas, a consequência disso são baixas temperaturas. Correto? Correto. Ok? Correto. Então, aqueles sistemas em que as moléculas estão mais agitadas, nós temos altas temperaturas. E sistemas em que as moléculas estão pouco agitadas, nós temos baixas temperaturas. Nós conseguimos observar isso, né? A gente consegue observar isso nos estados da matéria. Certo? Então,
quais são os estados da matéria que nós conhecemos? É o estado sólido, o líquido, né? E o gasoso. Pronto. Sólido, líquido e gasoso. Nós estudamos esses três, mas existem mais dois, né? Que é o estado de plasma e o condensado de Bose-Einstein, né? Bose-Einstein. Só que esse a gente não estuda a nível de ensino médio, né? O estado de plasma a gente pode até ainda pincelar, tá ok? Mas o condensado lá ainda não, tá ok? No estado líquido, no estado sólido, desculpa, o estado sólido nós temos uma coesão muito grande das moléculas, né? As moléculas elas estão bem unidas, estão bem próximas umas das outras, certo? Então nós podemos traduzir o estado sólido da seguinte forma, ok? Então vamos supor que nós temos aqui um cubo de gelo, vamos trabalhar com a água, certo? Então esse cubozinho de gelo, certo? No cubo de gelo, se nós tivermos a capacidade de ampliar a nível molecular, o que nós vamos conseguir visualizar são moléculas bem unidas, bem próximas umas das outras. Não é? Essas moléculas elas estão aqui bem compactadas. O espaço entre elas é muito pequeno. Muito pequeno. Certo? Esse é o estado sólido. O que é que vai acontecer aqui? Muito simples. Como a força de coesão entre essas moléculas é muito grande, é muito intensa, certo? Vai fazer com que essas moléculas elas fiquem grudadas, de fato, certo? Elas estão ali, de fato, bem grudadas. O espaço entre elas é muito pequeno, é mínimo, ok? Bom, se as moléculas estão bem juntas e o espaço é muito pequeno, logicamente que a consequência disso serão moléculas que não conseguirão chegar a um grau de agitação muito grande, justamente por conta da limitação do espaço. Então essas moléculas elas vão vibrar pouco, porque o espaço de vibração que vai restar é um espaço muito pequeno. Okay? Então o estado sólido, nós podemos traduzir dentro do estudo da temperatura que o estado sólido entre os três é aquele que tem menor temperatura, porque ele exerce menor vibração, ou seja, ele vai ter menor frequência. Né? Então nós vamos perceber aqui uma menor frequência de agitação. Logo, uma menor energia cinética também. Certo? Então, por isso que ele é o estado de menor temperatura entre os três. Se nós formos falar do estado líquido, certo? Então, vamos imaginar a própria água, né? Essa água aqui agora, ela passou por um processo de derretimento, ok? Ela passou pelo processo da fusão, né? Então, nós vamos ter aqui agora a água no estado líquido, ok? O que nós vamos perceber das moléculas da água é o seguinte, certo? Que são essas mesmas moléculas que estão aqui em cima, elas vão estar agora imersas a esse meio aquoso, porém um pouco mais espaçadas. Elas ainda vão estar ligadas. Por que ainda vão estar ligadas? Primeiro, pela composição química, nós temos ali a ponte de hidrogênio, ok? E a força de coesão que ainda é existente entre essas moléculas, porém menor que no estado sólido. No estado sólido, a força de coesão é muito grande. No estado líquido, a força de coesão também é muito grande, porém menor do que no sólido. Isso vai fazer com que essas moléculas elas se afastem mais um pouquinho. Okay? Esse afastamento, a consequência desse afastamento vai acarretar uma maior vibração, porque agora vai ter espaço entre essas moléculas. Certo? Se tem um espaço, elas conseguem vibrar com maior frequência do que no estado anterior, que era o estado sólido. Ok? A consequência disso vai ser que, no estado líquido, nós vamos ter uma temperatura maior que no estado sólido, porque nós vamos ter maior vibração. Certo? A curiosidade entre os dois é o seguinte, no estado sólido, a forma e o volume eles são definidos.
né? Porque vai formar uma estrutura sólida, vai formar um cristal. Ok? No estado líquido, a forma ela é indefinida. Essas moléculas agora, né, o conjunto, né, que forma dessas moléculas em meio aquoso, né, um pouco mais espaçadas, ele vai se adaptar ao recipiente que o contém, certo? Se o recipiente for retangular, ele vai ser retangular. Se for cilíndrico, ele vai ficar na forma de um cilindro e por aí vai. Ok? O terceiro estado, que é o estado gasoso, certo? Essas moléculas agora, ó. Então, o estado gasoso, essas moléculas, elas vão estar agora totalmente livres. Certo? Elas não têm mais ligação nenhuma uma com as outras. Ok? Com isso, elas podem exercer sua livre movimentação. Certo? É por isso que o estado gasoso, o gás, ele se dissipa muito facilmente. Ok? Um sólido não, as moléculas estão próximas. Se você jogar uma molécula desse sólido para um local, as outras irão juntas. No estado líquido, certo? Eles formam uma cadeia ali que eles também acabam indo juntos, né? Não como no estado sólido. Mas no estado gasoso, não. Cada molécula é livre. Certo? Elas estão totalmente livres agora. Se elas estão totalmente livres, o espaço que há entre elas é um espaço muito grande, é um vácuo muito grande em relação às demais, né? Aos demais estados, né? Isso vai fazer com que essas moléculas elas exerçam sua máxima vibração. É por isso que o estado gasoso é o estado de maior frequência, não é? De maior energia cinética, é o estado de maior temperatura entre os três. Tá, ok? Então, a curiosidade aqui é que no estado gasoso, ele não tem nem forma nem volume definidos. Tá certo? Primeiro, porque a gente não consegue ver um gás. Segundo, que se a gente não consegue ver, fica muito difícil a gente definir as fronteiras de atuação desse gás. E por conta do espaço físico que há entre essas moléculas, o gás ele pode ser facilmente misturado com outros. Tá, ok? Com outras moléculas de outros gases. Então aí fica muito difícil a gente separar. Certo? Então essa aqui é a curiosidade, né, dos estados da matéria e sua relação com a temperatura. Certo? Temperatura é a agitação molecular. Não esqueçam disso. Já calor, vocês podem anotar aí, calor ele tem a ver com energia, certo? Calor é energia. Então nós chamamos calor de energia térmica em trânsito, certo? Essa energia térmica em trânsito, ela nasce justamente por conta do gradiente de temperatura, ou seja, ela nasce pela diferença de temperatura entre os sistemas. Então pode fazer as anotações aí, ó. Calor é energia térmica em trânsito. Ok? Energia térmica em trânsito. Tá certo? Que vai fluir. Preste bem atenção. Ó. Ela vai fluir espontaneamente. Tá certo? Então, o fluxo de calor ele não depende do sistema A ou do sistema B. Certo? Ele simplesmente vai fluir espontaneamente. Certo? Então, um corpo A, por exemplo, ele não pode, quer dizer, simplesmente dizer que não vai perder calor. Certo? Ou simplesmente que não vai ganhar calor, porque esse fluxo ele é espontâneo. Ele independe da vontade dos sistemas. Tá certo? Como é que isso funciona? Vamos lá. Então nós temos aqui dois sistemas. Um sistema A, qualquer, e um sistema B. Pronto. O que é que vai mudar desses dois sistemas? É a temperatura. A temperatura A, vamos assim dizer que a temperatura A ela seja maior do que a temperatura do sistema B. Ou seja, há uma diferença de temperatura. Se há uma diferença de temperatura entre esses dois sistemas, e nós estamos em um ambiente hermeticamente fechado, vamos assim dizer, né, num sistema isolado, o que é que vai acontecer? Como o corpo A, né, o sistema A, ele tem maior temperatura,
né? Ou seja, suas moléculas estão vibrando mais intensamente, né, em relação ao sistema B, vai, né, simplesmente nascer, isso espontaneamente, esta energia que nós chamamos de calor, e ela vai fluir do sistema A para o sistema B. Então essa energia é o que nós chamamos de calor. Certo? Isso vai ser eterno? Não. Por quê? Se as moléculas do sistema A estão vibrando, tá certo? Com uma frequência, então elas vão liberar energia. Isso para diminuir a vibração. Já o sistema B, as moléculas estão vibrando ali, né, com uma energia cinética bem pequena, né? Estão ali com uma vibração tímida. O que vai acontecer? Quando receber o calor, essa vibração aumenta. Certo? Então, no sistema A, que estava com uma vibração muito intensa, ele vai diminuindo. E o do B vai aumentando. Isso vai acontecer até quando? Até no momento em que as vibrações elas se tornam iguais dos sistemas A e B. Eles dois vão vibrar na mesma frequência. Certo? Ou seja, o calor ele vai fluir até quando as temperaturas forem iguais, certo? E aquilo que nós chamamos de a igualdade entre as temperaturas, né? Ou equilíbrio térmico. Então, isso vai acontecer até o equilíbrio térmico, né? Então, no momento em que há um equilíbrio térmico, simplesmente vai deixar de fluir calor do sistema A para o B, certo? Porque não há mais um gradiente, não há mais uma diferença. Ok? Então, o calor é energia que flui do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura, até chegar ao equilíbrio térmico, né? Lembre-se, a natureza gosta de trabalhar com equilíbrios. Ok? A natureza trabalhando com equilíbrios vai gastar menos energia. A natureza é muito prática. O que ela não quer fazer é gastar. Se tiver que gastar, vai gastar o menos possível. Então, gosta de trabalhar com esses equilíbrios. Tá certo? Então, a intenção é chegar ao equilíbrio térmico. Certo? Temperaturas iguais. Certo? Então, a gente consegue perceber aqui a diferença básica entre temperatura e calor. Temperatura é agitação molecular, não é? É um fenômeno microscópico que tem consequências macroscópicas. Calor é energia térmica em trânsito. Só que essa energia do calor só nasce calor se tiver diferença de temperatura. Ou seja, são entidades distintas que em algum momento elas se relacionam, né? E andam ali muito juntas, certo? Temperatura e calor. Mas são entidades distintas. É como se fosse aí um casamento. São pessoas diferentes que em algum momento decidiram caminhar juntos. Tá ok? Mas continuam sendo pessoas diferentes. Quanto às unidades, vamos lá. Temperatura vai depender da escala termométrica que você irá trabalhar. Certo? O que é isso, professor? Vai depender da graduação do termômetro. Certo? A temperatura no Brasil e na maioria dos países, a temperatura é medida em Celsius. Certo? Representado por graus Celsius. Essa é uma temperatura usual nossa, certo? Mas temperatura é trabalhado no sistema internacional por uma unidade chamada Kelvin, representada apenas pelo K. Calor, como energia, nós vamos trabalhar a unidade de energia, que é o Joule, certo? Isso no sistema internacional. Mas nós utilizamos muito as calorias, né? É a nossa unidade usual. Tá certo? Então essa é a diferença básica entre eles, certo? Calor é energia, vai ter as mesmas unidades de energia. Temperatura, né? Nós vamos trabalhar com escala Celsius,
usual, escala Kelvin, e tem uma terceira escala que é a escala Fahrenheit, certo? Lá para frente nós vamos trabalhar melhor com essas escalas. Então terminamos por aqui a aula de hoje e até a próxima.